Sexta, 2 de maio. Momentos sagrados. Quando os sacerdotes entravam no lugar santo pela manhã e à noite, o sacrifício diário estava pronto para ser oferecido sobre o altar no pátio. Essa era uma ocasião de grande interesse para os adoradores que se reuniam junto ao tabernáculo. Antes de entrar na presença de Deus pelo ministério do sacerdote, deviam se dedicar a um profundo exame de coração e confissão de pecados. Uniam-se em oração silenciosa com o rosto voltado para o lugar santo. Assim, suas petições ascendiam com a nuvem do incenso, enquanto a fé se apoderava dos méritos do Salvador prometido, prefigurando pelo sacrifício expiatório. As horas designadas para o sacrifício da manhã e da tarde eram consideradas sagradas e, por toda a nação judaica, vieram a ser observadas como um tempo reservado para a adoração. E quando, em tempos posteriores, os judeus foram espalhados como cativos em países distantes, ainda naquela hora designada, voltavam o rosto para Jerusalém e proferiam suas petições ao Deus de Israel. Nesse costume, os cristãos têm um exemplo para a oração da manhã e da noite. Embora Deus condene um mero ciclo de cerimônias, sem o espírito de adoração, ele vê com grande prazer aqueles que o amam, prostrando-se de manhã e à noite para buscar o perdão dos pecados cometidos e apresentar seus pedidos de bênçãos de que necessitam. Os pães da propiciação eram conservados sempre perante o Senhor como uma oferta perpétua. Assim, isso tornava-se uma parte do sacrifício diário. Era chamado pão da propiciação ou pão da presença, porque estava sempre diante da face do Senhor. Era um reconhecimento de que o ser humano depende de Deus para ter o pão físico e espiritual, e de que este é recebido apenas pela mediação de Cristo. Deus alimentara Israel no deserto com o pão do céu, e eles ainda dependiam de sua generosidade tanto para o pão temporal quanto para as bênçãos espirituais. Tanto o maná quanto o pão da propiciação apontavam para Cristo, o pão vivo que está sempre na presença de Deus por nós. Ele mesmo disse: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. O incenso só era posto sobre os pães, quando, a cada sábado, esses pães eram retirados para ser substituídos por outros novos. O incenso era queimado sobre o altar como um memorial perante Deus. A parte mais importante do ministério diário era a oferta efetuada em favor do indivíduo. O pecador arrependido trazia sua oferta à porta do santuário e colocava a mão sobre a cabeça da vítima. Confessava seus pecados, transferindo-os assim de maneira simbólica para a vítima inocente que seria sacrificada. Depois, o animal era morto pelas mãos de seu dono. Então, o sacerdote levava o sangue até o lugar santo e o aspergia diante do véu, atrás do qual estava a arca contendo a lei que o pecador havia transgredido. Com essa cerimônia, por meio do sangue, o pecado era transferido simbolicamente para o santuário. Discuta em classe.
Como você avalia seus hábitos diários de adoração? O que você acha mais gratificante sobre sua experiência diária de adoração e mais desafiador? Você notou que cresceu espiritualmente como resultado de seu tempo devocional diário com Deus? Que tipo de sacrifício você faz ao se aproximar de Deus diariamente em adoração? Quando foi a última vez que você compartilhou com outras pessoas algo que aprendeu ou viveu em seu tempo diário com Deus?